A festa da divisão do poder e do partido depois da guerra já começou. Depois de sair da mansão do Marquês, Leylin suspirou por dentro. Após a queda de Lua Argentia, pode-se dizer que o caos no norte acabou. Com poderosos feitiços defensivos e numerosos seres fortes, Lua Argentia causou enormes danos às forças dos orcs. Até mesmo o imperador Orc Saladin sofreu ferimentos graves e estava agora em coma. Dizia-se que ele só conseguirá manter a vida por causa da posse do deus. Depois de engolir Lua Argentia e as regiões circunvizinhas, os exércitos orcs agora não tinham mais forças para seguir para o sul. Com os julgamentos e uniões de guerra, um império orc tomou forma e lentamente se estabeleceu no esqueleto de Lua Argentia. Isso foi muito mais importante que a expansão. Uma vez que eles conseguiram, isso também seria um impulso para o deus Orc Gruum. Afinal, ele era o deus de todos os orcs. Os deuses humanos não deixariam os orcs se dirigirem para o sul de qualquer maneira. Leylin estava sentado na carruagem de cavalos, com os olhos escuros. Mystra é muito poderosa, e isso causou as reservas dos deuses de sua facção. Os numerosos conflitos que se acumularam no norte combinaram-se para dar este resultado. Todos os planos agendados tiveram sucesso. Enfraquecer a deusa da trama é o suficiente, e os deuses humanos provavelmente não querem que o deus Orc fique mais forte. Leylin ficou bastante surpreso com a tolerância de Mystra. Que ela poderia até desconsiderar a filha em nome e Lua Argentia mostrou o quão imenso era o estresse dela. Em geral, os orcs tiveram uma boa oportunidade. Vai ser difícil convencê-los a cuspir o que eles já ganharam, mas eles também não têm mais força para causar problemas. Leylin tinha uma forte compreensão disso, algo muito pouco no mundo. Dos deuses entendidos. Os deuses aqui eram altos e intocáveis. Com dezenas de milhares de anos de louvor das igrejas, os humanos regulares agora tratavam os deuses como verdadeiros santos, acreditando que eles fossem sem emoção. Esqueceram que essas divindades eram apenas versões mais fortes de pessoas comuns e tinham nelas a sensação de felicidade, raiva, tristeza e alegria. Em um nível, os deuses eram ainda mais emocionais que os humanos normais. Não é que eles não possam reconhecê-lo. É mais que eles estão com medo de fazer isso. Leylin deu uma risadinha. Não é como se eu não tivesse visto pessoas que cegamente fazem declarações excessivas e se enganam acreditando nisso enquanto estão nisso. Isso era um exagero causado pelo ambiente, e uma limitação da época em que eles estavam. Se não fosse por Leylin vindo de outro mundo e tendo tido experiências no mundo dos magos, ele não estava garantido de ter visto isso também. Nem todo mundo ousou romper essa pretensão, olhando os deuses com desdém. O terror de queimar na fogueira por desrespeito havia muito tempo algemado os ocupantes originais do mundo dos deuses. Os poucos que estavam cientes da situação não poderiam fazer nenhuma alteração, e só poderiam sofrer e enlouquecer por causa disso. Mestre! Uma luz fraca envolveu a cabana em um instante, criando uma barreira de isolamento de ruído. Uma pequena figura saltou de dentro da cabine, curvando-se respeitosamente a Leylin. Mesmo com a força de Leylin, era impossível criar uma tremenda rede de inteligência a partir do nada em um curto período de tempo. No entanto, com a ajuda generosa de Beelzebub, as coisas eram diferentes. Leylin assumirá o controle de todos os adoradores do soberano rei da glutonaria no norte. Os métodos que ele usou eram os mesmos de sempre. O nome de Kukulkan já havia sido colocado na lista negra por muitas igrejas, marcando-o como um homem procurado. Você investigou corretamente? Leylin sacudiu a unha, produzindo um som nítido. Sim, as nações humanas do sul já aprovaram uma moção secreta sobre a divisão de terras entre os vassalos feudais em Yorkshire e outros lugares. Marquis Lancete parece ser apoiado pela Igreja da Riqueza, embora ele também esteja em conluio com os diabos. Trabalhar com diabos não significa acreditar neles. Quem sabia, poderia até ser alguém sob Beelzebub. Na realidade, outros arquidemônios estavam indo muito bem no plano material principal. Enquanto reunia suas forças aqui, Leylin havia encontrado seguidores que acreditavam em outros demônios também. Afinal de contas, os adoradores que perderam a proteção de Beelzebub eram a melhor presa. Enquanto tudo foi feito às escondidas, nossos homens conseguiram descobrir.
A figura minúscula soava orgulhosa, mas Leylin não estava muito feliz. Afinal, era fácil para os demônios descobrirem outros demônios. Você sabe qual é o diabo? Perguntou Leylin. Ardevil Mammon, encarregado do terceiro nível dos 9 infernos de Baator. Eu vi um dos demônios debaixo dele, e ele apareceu perto da mansão do Marquês. A pequena figura respondeu com certeza. Ganância? Isso parece servir para o lancete. Leylin riu enquanto falava. O mundo dos deuses tinha um enorme universo dimensional. A camada mais externa era a esfera de cristal aterrorizante, rejeitando tenazmente toda a comunicação com o exterior. Dentro dele, o plano material principal era a base do resto. Havia espaços dimensionais tremendamente vastos, acima e abaixo, superando-o em escala. Se o mundo dos deuses fosse comparado a uma torta de carne, então o plano material primordial era definitivamente o recheio. O topo era a terra do mundo dos deuses, enquanto a camada inferior era o abismo sem fim e o inferno. Ao redor da torta havia muitos semiplanos, espalhados como sementes de gergelim. Embora esta descrição tenha alguns erros, foi bastante precisa. O plano material principal não era apenas conectado a vários semiplanos e ao núcleo da dimensão. Foi também a principal fonte de fé e alma do mundo. Assim, os deuses, demônios e demônios cobiçaram-no, lançando-se em guerras pelo seu controle. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Os infernos de Baator tinham sido originalmente um com o abismo, mas eles se separaram por algum motivo. Os demônios e demônios haviam se transformado em inimigos mortais, ocasionalmente surgindo em enormes guerras sangrentas. Os infernos agora tinham um total de 9 níveis. No entanto, como os demônios estavam encarregados da ordem, eles geralmente tinham a vantagem nas batalhas. O Ardevil, azarado o suficiente para cair nas mãos de Leylin, o soberano rei da glutonaria Beelzebu, era o mestre da segunda camada do inferno. A primeira camada do inferno é uma área pública, onde muitos demônios ambiciosos tentam ganhar o controle. Há até mesmo alguns humanos e outras raças vivendo lá. O segundo nível é o território de Beelzebu, embora agora não tenha um mestre. O terceiro pertence a Mammon. Leylin imediatamente lembrou a informação que ele tinha nos infernos. Isso só foi possível graças às contribuições desinteressadas de Beelzebu. Ganância, hein? Leylin suspirou. Como os demônios podiam controlar os corações humanos, as leis desses arquidemônios geralmente se inclinavam para as emoções. Esqueça isso, não faça nada por enquanto. Leylin balançou a cabeça. Mais alguma coisa? He. Mestre, eu enfeitiço outro seguidor a caminho daqui. Ela queria que minha ajuda protegesse seu status de nobre, e eu já concordei. A voz da pequena figura ficou macia, como uma menininha agindo de forma coquete. Nem pense em fazer isso na minha frente. Leylin avisou, um brilho escuro brilhando em seus olhos. Isso imediatamente fez a figura começar a tremer. Seu subordinado não ousaria. Um nobre? Quem é? Depois de discipliná-la, Leylin perguntou com interesse. Miss Mila da família Shun. Seu pai e seus irmãos morreram todos nas mãos de cavalos, e seu território é cobiçado por seus outros parentes. Sem apoio, ela provavelmente vai esperar a morte em um mosteiro. Com base no que eu sei, ela vai aparecer na recepção de vinhos do Marquês Lancete. A figura acrescentou. Um casamento arranjado? Embora isso possa ser um costume terrível, é realmente o melhor método. Leylin assentiu. Ladrões ainda tinham que observar as boas maneiras quando compartilhavam o saque. Era muito difícil permitir que os pobres se tornassem nobres, e a resistência era muito poderosa. Um casamento tornaria as coisas mais fáceis, fazendo os outros nobres aceitarem as coisas mais confortavelmente. Numa situação como essa, em que todos os membros diretos da família estavam mortos, a filha que deixavam para trás era um alvo que um grupo inteiro de lobos babava. Ela é bastante inteligente. O que ela quer? O que ela pode dar? Perguntou Leylin calmamente. A família Shun tem o título hereditário de Visconde, e eles têm terras ao norte de Yorkshire.
Ela pode receber nosso pessoal e permitir que ele ocupe o cargo no território que pertencerá a seu marido. No entanto, apenas herdeiros de sua linhagem sucederão o título nobre. Isso não é muito duro. Eu vou concordar quando a vir, Leilin assentiu. No entanto, tomá-la como minha noiva neste momento parece que estou me exibindo. Conseguir o título de visconde enquanto meu pai ainda é um barão torna as coisas embaraçosas. Mais importante ainda, não posso ficar permanentemente no norte. Leilin mergulhou em pensamentos profundos. Parece que a sorte Mila deveria procurar um marido entre meus subordinados. Tiff não é tão ruim assim. Não é como se não pudéssemos mudar as coisas em termos de sua aparência e a idade, e posso usar essa oportunidade para lhe dar uma nova identidade. Leilin prontamente decidiu o destino dessa nobre dama. Era assim que o mundo real era cruel. Se não fosse por Leilin assumir, ela estaria em um estado mais lamentável. Eu também precisarei ajudar meus homens a se estabelecerem e recompensá-los. Leilin sabia muito bem que a razão pela qual eles o estavam seguindo era porque acreditavam que ele poderia lhes trazer riqueza e status. Foi a base de sua lealdade. Na maioria das vezes, o que aqueles que estavam no fundo ansiavam por ter suas sobras depois que ele recebia os benefícios mais suculentos. Foi somente por causa de sua existência que Leilin pôde participar dessa festa de bandidos, conseguindo sua parte dos lucros com dificuldade.